É como que o E Léo aí, chegamos. faz? É. Ai, peraí que eu vou tossir. E aí, delirantes? Tô imitando o Léo. É, Léo não veio hoje, gente. O Léo não veio hoje porque ele teve que ser pai, né? E às vezes ser pai exige que não se venha nos lugares para poder se estar em outros, né? É Então, isso. como eu acabei de entrar nesse mundo, eu entendo ele rigorosamente. O Zé já entrou nesse mundo faz alguns anos, né? Então, É, 18. 18, né? Que é a idade da sua filha mais velha. É, Porra, 18. Tá tirando a carta lá agora. da hora. É. Ei, então, o que a gente vai falar mesmo? Das É, cacetas? a gente estava aqui delirando, turma, previamente, que é isso, como vocês já sabem, né, a gente já cansou de falar que a gente não pauta o delírio, a gente meio que decide na hora. Às vezes nós temos algumas ideias antecipadas, troca ali nosso WhatsApp, mas depende. E aí nós temos uma missão aqui de terminar a jornada da tipologia, mas isso tem que ser feito com o Léo para fazer sentido. E aí, enfim, com essa ascensão da ultradireita, né, pelo menos mostrando as caras aí em alguns países, até mesmo aqui no Brasil de alguma forma, e o Zé como pesquisador, né, no doutorado dele das questões do fascismo, eu falei para ele, por que que a gente não fala alguma coisa disso? E eu não sei o que que a gente pode falar, Zé. Você tem mais Cara, caminho aí do que eu. é, eu acho que eu começo, talvez, assim, falando da dificuldade. Bom, assim, primeiro é uma puta dificuldade de falar do tema, porque até, é isso, como o tema tá tão vivo e se tornou tão popular, e ninguém mais sabe que porra é essa, né? Assim, ninguém mais sabe o que que é o fascismo. Assim, eu posso até fazer uma pequena construção do que tem sido minha pesquisa, mas também não quero ficar dando aula para não ficar chato, né? Mas eu acho que uma das coisas principais que aí é bem junguiano, na verdade, né? Assim, ou mais do que junguiano, que é quando você, as pessoas analisam o fenômeno sempre, e eu não estou dizendo que isso não é importante, mas quase sempre vai, quase sempre, sem levar em consideração o papel do inconsciente no processo. Então, a maioria das coisas que você vai ler sobre fascismo, sobre ultradireita, sobre política, no geral, né? Assim, nem que seja só fascismo, mas a gente focando no fascismo, não vai levar em consideração o papel do inconsciente no processo. A gente faz isso, obviamente, né? Ou tenta fazer, mas a maioria das pessoas não. Então, a hora que você entra numa sala, numa conferência, num congresso, ou para falar do assunto, e você traz o tema do inconsciente, principalmente no meu caso, trago para mim que é o núcleo da história toda, que é a dimensão arquetípica do processo, fodeu. Assim, fodeu. Ninguém mais está te acompanhando ali. Assim, e eu acho que para mim, principalmente, você precisa reconhecer que como valor ou como manifestação arquetípica faz parte da sua própria psique. E ninguém quer aceitar que tem um fascistinha que vive na própria psique, né? Não no movimento que a gente vive de monoteísmo da consciência. Então, assim, trava tudo, né? Assim, é muito difícil, cara. Tem sido muito difícil. Aqui também, assim, nossa, tem sido difícil, sabe? Cara, eu acho que a grande questão é reconhecer assim, putz, é, é aquela fala de junguiano bem blasé, assim, mas eu não tenho outra coisa para falar. Que é reconhecer a tal da sombra na jornada. É, mas, assim, a grande questão e eu acho que a gente se debate com isso, né, Zé? Acho que o Léo também, ele não está aqui, mas dessa coisa de tentar não banalizar essa fala. Que é isso que eu quero dizer assim. A questão é entender a sombra participando. Parece que o mundo junguiano fala disso de um jeito muito banal, muito acadêmico e muito conceitual. Isso é muito sério, cara. Isso é muito sério. Eu vou dar um exemplo agora de uma bobagem. É bobagem comparado com o fascismo, mas uma analisanda me contou pouco. Não, porque sei lá, conhecida dela lá, não sei o quê, pais católicos.
e super praticantes e tal, e aí tem um filho, sei lá, acho que 10, 11 anos, que o moleque que seria categorizado, né, que se chamaria no popular de um pestinho. Joga pedra no muro, não sei o quê, né? E aí eu ampliei com ela, falei assim, cara, esse menino ele não é nada, nada além do que uma reação compensatória à psique dos pais, né? Se os pais têm essa relação alba com a vida, né, branca, limpa, eu sou católico, cristão, sumo um bono, né, sou uma pessoa, vou ensinar meu filho a ser uma pessoa boa, como eu sempre fui. O moleque vem, cara, e faz o papel que qualquer coisa na vida faz, compensa, né? Então, ele vai fazer isso. A questão é que quando a gente olha isso num micro núcleo familiar, é só um menino sendo pestinha provocando a ira dos pais. Agora, quando a gente olha isso no macrocosmos, um jogo político, tem muita coisa por trás e muito séria, cara. Assim, eu não imaginava que a gente viveria aqui no Brasil uma situação de dominação religiosa, né? Não que nós estamos passando por isso, mas existe uma força, né? Que ainda não é hegemônica, mas há uma força significativa de dominação religiosa. E aqui não importa, né? Se fosse a galera da Umbanda que está fazendo uma força de dominação religiosa, é tão danoso quanto a galera do cristianismo, a galera do islamismo, a galera do judaísmo, não importa, né? Não importa qual religião seja, né? Aqui no Brasil, especialmente, são as igrejas neopentecostais. E aí você vê os países que vivem teocracias, que são todos países horrendos para se viver. Eu nunca vi um país teocrata que deu certo. Eu tenho o Vaticano. Pô, o Vaticano é um bairro. O Vaticano é uma rua. É um pai, é um É, bar, né? Assim, é, o o Vaticano Vaticano é um. o Vaticano é uma igreja e um museu. Então, assim, o Por executivo cima, né? Por baixo deve rolar uns negócios doidos, né? pois é, cara. Então, assim, Então, cara, é sério isso, né? Quando a gente olha esse aspecto higienista que está acontecendo no mundo, não tem como não tensionar e pensar criticamente sobre isso. E, de novo, né? Porque talvez o pessoal que está escutando aqui, pronto, dois esquerdinha aí, não sei o que lá. Não, gente! A nossa preocupação é só com o caráter compensatório. Se tivesse uma dominação de esquerda, assim, por exemplo, Venezuela tem uma ditadura de esquerda, dentre outros países que já tiveram. Cara, é tão danoso quanto. A sombra ser negada em qualquer um dos cenários é muito ruim para o desenvolvimento psíquico de uma nação, de um mundo. Então, assim, então é indignante tudo isso, cara. Fala aí, estou indignado. É. Cara, eu acho que você tem muita razão quando você fala da banalização da sombra, em termos de conceito, é isso mesmo. E eu acho que a gente não escapou disso, é isso mesmo também, a gente não escapou disso. Em termos de coletividade, esse é o processo, né? Assim, o caminho para a gente compreender qualquer coisa e criar consciência é a caminhada, né, na direção da sombra. Mas, de novo, é isso aí, todo mundo fala esse negócio e a gente podia até aprofundar isso depois. Agora, quer ver que uma fala que aí eu falo isso, né, assim, que trava, tem outra coisa que trava as pessoas, é, e exatamente falando desse caráter compensatório. Eu vou dizer isso e eu tenho certeza que vai travar, e muita gente que está ouvindo. Mussolini era marxista antes de ser fascista. Ele estudou com extrema profundidade os textos de Marx e defendia as ideias marxistas. Isso não quer dizer que quando ele se tornou fascista ele era de esquerda, mas é exatamente a relação enantiodrômica, né, que leva ele para o outro extremo. Né? Assim, aí, inclusive, as pessoas usam isso para defender a ideia de que o fascismo, na verdade, é um movimento de esquerda. Isso é uma bobagem. Né? Vou deixar bem claro, então. Isso é uma bobagem. Né? O fascismo é um movimento de direita, enquanto regime político, enquanto sistema político, é um movimento de direita. Mas, no caso do Mussolini, especificamente, enquanto indivíduo, o cara foi lá, estudou pra caramba, né, e estudava e se identificava com as ideias de Marx. E aí, em algum momento, ele deve ter, né, ter tido, sei lá, uma puta desilusão com aquela porra toda e foi pro outro lado, né, assim. E aí foi para onde ele foi e a gente sabe um pouco dessa história. Agora, o que é importante na minha pesquisa, cara, é que eu não estou preocupado com o regime político, porque senão eu fico preso exatamente no que todas essas discussões levam. E aí, para mim, o cara genial foi o Wilhelm Reich, né? Quem que é O esse cara Reich aí? mesmo, né?
Ah, o o cara Wilhelm que era Reich, aluno ah, do o Wilhelm Freud, Reich da teoria do orgasmo, né? tá. Uhum. Isso, ele foi genial, porque assim, eu não, ele faz lá na Psicologia dos Massas do Fascismo, né? Tem um livro dele, então para quem está ouvindo, que chama Psicologia de Massas do Fascismo. Ele faz uma análise que é toda voltada, né, toda feita dentro de uma teoria freudiana, né, a libido e da pulsão sexual, da libido como energia sexual, e tudo e beleza. Mas tem uma coisa que é fundamental nesse livro, ele fala, não era assim, de novo, tudo isso importa, uma questão econômica, uma questão, isso aí tudo né, faz sentido e contextualiza. Agora, se a gente não olhar para o misticismo, e ele usa essa expressão, para o misticismo por trás do fenômeno, a gente só vai continuar repetindo aquela merda. O Reich falou isso lá, cara, quando escreveu esse livro, né? Assim, e para mim isso é genial, né? E aí, obviamente, eu vou olhar de um ponto de vista junguiano, né? Assim, mas está lá na análise dele já essa semente. E eu aposto que tem outras pessoas que disseram a mesma coisa, né? Então, meu interesse é isso. Meu interesse é no que está por trás do regime político e não no regime político. Na minha banca, cara, o Maurício fez uma pergunta, o Maurício, que é o coordenador lá da pós de comunicação lá da Unip, né? A gente já falou dele aqui outras vezes. Ele fez uma pergunta para mim que foi fundamental, assim, para o desenrolar do meu trabalho na banca de qualificação, né? Uhum. Ele perguntou assim, qual o contrário do fascismo? Eu achei do caralho a pergunta. Uma pergunta super simples, direta, mas eu achei sensacional. Qual que é o contrário do fascismo? E como eu não estou preocupado com o ponto de vista é, político, né, como sistema político, então eu fui olhar para trás. Do ponto de vista arquetípico, qual é o contrário do fascismo? Minha resposta é criação de consciência. Então, o fascismo, para mim, é o contrário da criação da consciência, de criação de consciência. Interessante. É interessante. Mas, assim, eu vou explorar isso com muito mais profundidade na tese, claro, né? Mas isso foi o que surgiu aí. Cara, putz, você falou um negócio. Ah, o misticismo, né, do Reich. Primeiro, antes de eu falar do misticismo, só vou fazer um desvio. Por acaso você já leu um livro do Reich chamado Escute, Zé Ninguém? Não li esse. Cara, cara, Vem cá. esse é um dos livros mais. Eu não sei nem como que eu categorizaria assim, mas um dos livros mais debochados. É uma mistura de deboche com ódio do Reich. Escute, Zé Ninguém. E aí, ele se refere ao Zé Ninguém. E quem que é o Zé Ninguém? É uma imagem de alguém que é absolutamente inculto, mas com poder. É basicamente isso. E aí ele começa, cara, assim: olha, Zé Ninguém, eu sei que você desfere todo o seu ódio em cima de mim para poder compensar a sua imbecilidade, falta de cultura, falta de experiência, falta de visão crítica. Mas Zé Ninguém. Cara, e ele vai, cara, são 200 páginas ele destilando o ódio dele e a raiva contra o Zé Ninguém. Cara, Que legal. é Quero, legal. quero ler, não li, cara. E eu tive uma época haitiana, né? Acho que eu já falei. Minha primeira analista era bioenergética e tal. E eu não li. Olha que Cara, interessante. não, Bota- cara, você lê esse livro numa sentada. É coisa assim de, eu acho que 1 hora e meia você lê, porque é um livro gostoso de ler e é um livro que dá uma coisa boa, assim, porque você começa meio que junto com ele. Você é ninguém, seu trouxa. Legal, legal. Mas quando você usa o termo misticismo, é, sabe qual que é a merda, me parece? É a porra da palavra É, místico. é. Porque a hora que você fala assim, o problema é o misticismo, o que que vão associar? Ah, pronto. Fulano tá fazendo essência, tomando chá de bromélia com não sei o quê, misturando asa de barata, perna de aranha. Não, cara, não. O que ele está falando, né, se você traduzir, e olha que eu nem li o Reich, né, nessa fala dele, né, mas já entendendo que o Zé está pesquisando de alguma forma, quando ele fala o caráter místico disso, ele está falando qual que é o caráter de crenças envolvidas, do mistério psíquico que está nisso aí, dos valores que estão envolvidos, porque assim, nem tudo tem a ver com uma equação matemática, nem tudo tem a ver com uma concretude. Ou seja, tem todo um campo de valores, de crenças, de cultura que determinam também um fenômeno psíquico.
né? Então, quando ele fala assim, olha, não adianta eu investigar do ponto de vista científico concreto, que eu posso até falar, isso acontece por causa disso, disso, aquilo, outro, se o sujeito está preso numa crença, né? Por exemplo. Então, é isso que ele quer dizer quando ele usa o termo misticismo. Só que aí, qual que é o brilhantismo do Jung? O brilhantismo do Jung é que ele pega aquilo que é categorizado como misticismo no senso comum, alquimia, astrologia, que o Jung fala alguma coisinha também, ele pega tudo isso e investiga no campo psi. Né? E aí fica muito legal, a coisa cresce demais. Só que o problema é que também no campo junguiano muita gente pega isso e acha que o Jung é um místico nesse sentido literal, e aí mata a coisa toda, né? Então, é interessante, né, essa, É. essa reflexão que Não, ele... muito, muito bem apontado, Rafa, é isso mesmo. Né? Que é isso. E aí, exatamente porque a coisa toda é mística, de acordo com o que você está trazendo, é que vira essa maluquice que a gente vê, né? Os caras acham que tem que ficar misturando chá de bromélia com asa de barata para poder entender ou viver, né, a análise junguiana, ou fica juntando as ideias e os conceitos com essas coisas. E não é disso que se trata. Cara. Ah, Agora, é interessante que, por exemplo, né, quando a gente olha o fenômeno do Milei lá na Argentina, claramente, assim, ele é um sujeito, vou usar um termo é, suave aqui, ele é um sujeito atípico para a função. Porque se espera que um presidente tenha um caráter diplomático, tenha um caráter integrativo, independentemente da posição, do eixo político que ele se encontra. Isso é esperado historicamente. E o Milley é atípico. Eu diria que o Trump é menos atípico do que o Milley, porque o Trump ainda sabe jogar um pouco esse jogo político de alguma forma, né? Me parece. E aí, o Bolsonaro é outra história que não quero nem gastar energia com isso. O problema é que, assim, cara, a Argentina é um país que vive um caos econômico há alguns anos. Chega uma hora, cara, e assim, e governado predominantemente por um governo de esquerda, centro-esquerda. Chega uma hora, cara, que assim, ou vai ou racha, cara. Eu entendo o povo argentino, assim, eu posso entender a decisão deles, né? Agora, eu não sei que tipo de consequência que eles vão pagar por isso. E agora a gente vê o que está acontecendo na Europa. Aí é uma análise muito tosca da minha parte, né? Eu não li nada, assim, só uma reflexão livre. Mas esse avanço de uma direita, né, nos países tradicionais ali, na União Europeia e tal, me parece que tem uma relação um pouco anterior com o fenômeno dos refugiados. Uma coisa que eu notei como turista. A Alemanha foi um dos países que mais acolheu refugiados naquela época da Síria, não sei o que lá. E aí, cara, a Europa, né? Putz, os caras são desenvolvidos, né? Tem uma social-democracia mais plena comparado com outras regiões do mundo, etc, etc. Mas europeu tem sombra que nem todo mundo, né? E aí agora o que está acontecendo, a minha impressão é que assim, pô, cara, é, misturou, né? Se você vai dar um rolê na Alemanha como turista, você vai ver, cara, Frankfurt, Berlim, tem muitas pessoas que são do mundo árabe de alguma forma, né? Como que você percebe isso? Bom, pela vestimenta, é nítido isso, né? Até pelo fenótipo do sujeito, né? Então, e aí, o que começa a acontecer? Eles começam a projetar sombra, no diferente, que é o que está acontecendo, por exemplo, né, em fenômenos isolados, mas cada vez com mais frequência, com os brasileiros em Portugal, né? O português projetando sombra no brasileiro que está entupindo Portugal, né? É, então, assim, esses movimentos de higienistas de direita, acho que tem a ver um pouco com isso, assim, cara, você começa a projetar sombra e aí você quer se livrar da sombra no outro, né? E não fazer uma higiene íntima, se eu pudesse usar esse termo. Eu não sei. Mas é. aqui eu estou fazendo uma análise, Agora, uma livre fala aqui, né? Fala, Zé. sim. Não, eu ia falar que eu vou até aproveitar o que você está dizendo, já que a gente está sendo conceitual, né? Eu acho que, sei lá, o público que a gente atinge seria muito legal. De novo, estou dando volta. De novo, a confusão com relação ao que o fascismo é. O fascismo não tem agenda. Isso é muito louco. É claro que assim, eu estou usando
partindo especificamente da definição trazida por Humberto Eco, que é um cara que eu gosto muito, né? Quando ele fala do fascismo eterno. Ele vai dizer: o fascismo não tem agenda. Então, o fascismo é um jogo de poder pelo poder, né? E de novo vem o Mussolini na história. Quando ele começou com o movimento, ele era ateu, mas quando ele percebeu que era bacana ter o apoio da igreja, ele se tornou cristão. Então, é isso, né? E aí eu sempre, quando eu falo isso, eu lembro do Bolsonaro vestido de indígena. Assim, porra, bicho, né? Assim, né? Puta bagunça, uma puta confusão. Então não tem agenda. Né? Assim, o que importa é o poder. E eles vão fazer qualquer coisa para se manter no poder. Diferente do nazismo. Né? O nazismo tem uma agenda específica, higienista, tirou os caras daqui e tudo mais. E assim, tem raiz fascista, mas não é a mesma coisa. Né? Assim, e exatamente porque o fascismo é tão moldável, tão fluido, é que ele pode surgir em qualquer momento, em qualquer lugar, a qualquer momento, em qualquer lugar. Né? Ele pode ressurgir, ressurgir, ressurgir de maneiras diferentes e disfarçado de maneiras diferentes. Exatamente por causa dessa fluidez. Né? Não tem, então, qualquer coisa serve. Você estava falando dessa história, eu lembrei de dois artigos aqui, que eu li faz pouco tempo. Um, que os caras saem na França. Na verdade, o artigo está analisando esse tipo de vídeo. Então, se os caras saem na França filmando o bairro onde só tem muçulmano, né, assim. E aí eles filmam, e aí depois eles dizem assim, tá vendo? Isso aqui é na França. E aí fazem apologia à supremacia francesa né, e de alguma maneira higienista, aí, não vou entrar em muito detalhe, né, nesse sentido, e xenofóbica também, né? Então eles têm publicações assim nas redes sociais. E o outro, cara, é um dos partidos mais influentes que declara abertamente fascista na Itália, chama Casa Pound, o movimento, eles não se colocam nem como movimento de direita nem como esquerda. Eles dizem isso claramente. Não somos de direita e não somos de esquerda. Essa discussão para a gente não importa, mas somos fascistas. Oh, que insanidade, cara. Pelo menos são mais autênticos, né? Fala a verdade. É. Não é? É. É, É. assumir autenticamente a posição, né? Foda, cara. É. É. Assim, se alguém quiser procurar, é só procurar. Casa Pound, vocês vão achar o site deles. É um movimento que tem corpo na Itália hoje. Né? Tem participação política, não é qualquer coisa. E é isso. Os caras dizem que não somos de esquerda, não somos de direita. Isso aí pra gente não interessa. Interessa que a gente é fascista. É. Ô Zé, me fala uma coisa. É, entrevista. É, qual foi a maior surpresa que você teve até agora, assim, na sua pesquisa aí, né? Eu sei que você está caminhando, né? Tem muita coisa ainda, mas tipo, você olhou e falou assim, nossa, cara, caraca. Difícil foram algumas, viu? Tô pensando qual será que foi o maior impacto para mim. Eu acho que logo no começo, a hora que eu entendi essa conexão entre a fascinação, que também não vai dar tempo da gente ampliar aqui, mas eu até já falei isso numa palestra com o Val, essa fascinação que vem do fascinus, né? Assim, o fascinus que não está ligado etimologicamente ao fascismo. Então vamos lá. E fascismo italiano é fascismo. O fascinus em italiano é fascinus. Né? Eles não estão ligados etimologicamente, mas o fascinus ou fascinus é aquela caceta voadora que tem. É um deus, né? É uma divindade, que é uma caceta com asas. Né? E a palavra fascinação vem daí. E aí eu comecei a fazer conexões entre essas imagens de fascinação, entre essas imagens fálicas, principalmente, e o movimento fascista, né? Inclusive os gestos e tudo mais. Então acho que isso foi uma coisa bacana assim que surgiu. Mas eu não sei se foi o que mais me impactou assim. Isso foi muito legal, mas não sei se foi o que mais me impactou. Acho que a pergunta do Maurício me incomodou bastante, que eu já falei, né? Qual que é o contrário Essa do pergunta é fascismo? legal, né? Qual que é o contrário do É, fascismo? é. E aí, na verdade, a minha resposta vem dessa conexão com fácilos, porque a caceta com asa, né? A caceta com asa. O Fácinos, ele é uma divindade, como imagem de um arquétipo que isso pode se manifestar de maneira positiva ou negativa, né? Se é positiva, é a criação de consciência, porque é para isso que serve essa energia fálica,
uhum. Se é negativo, é a fascinação. Aí a gente cai nesse movimento fascista. Eu acho que aí está o núcleo do meu trabalho, sabe? Aí eu vou botando fake news, desinformação, umas coisas e tal. Talvez o que tenha mais me impactado, eu também já falei, é o quanto já era uma percepção, mas conforme a gente vai percebendo, vai recebendo isso cada vez mais, é a percepção de que ninguém dá bola pro inconsciente, né? Assim, Nossa, cara, não mesmo, né? é, ninguém dá bola. Tipo, e mesmo dentro da nossa bolha, né? Assim, muita gente fala que tá lá trabalhando com o inconsciente, mas assim, sei não, eu duvido. É, cara, isso é interessante mesmo, cara. Ninguém dá bola pro inconsciente. Essa é uma coisa que às vezes me deixa assim um pouco assustado, cara, com o futuro do mundo, sabe? É, momento tristeza, né? Bateu uma tristeza aqui. É, é. Ao mesmo tempo, assim, para não ficar reclamando o tempo inteiro, eu entrei em contato aqui, né? Nesses meses que eu estou aqui, com muitos artigos interessantes sobre desinformação, sobre fake news, sobre fake pictures, que eles falam, né? As imagens. Bastante, uns estudos bem bacanas, assim, sobre algoritmo. Comecei a ler algumas coisas super interessantes sobre algoritmo nas últimas semanas, assim. Então, tem muita coisa legal. Mas é isso. São todas análises, mais uma vez, importantes, mas análises que, assim, não tem inconsciente, né? Tem É. um cara que fala de um negócio interessante quando ele fala, porque muito se fala hoje de pós-verdade, né? E tem esse cara que foi discípulo do Humberto Eco e Carlo Paolucci, agora esqueci, acho que é Paolucci. Enfim, Hum. e ele fala da pré-verdade. Achei muito interessante o conceito dele, porque ele está falando dentro de semiótica e outra coisa, né? Mas quando a gente traz para o mundo junguiano, essa é outra ideia, né? Assim, que na verdade a gente já sabe também, né, Rafa? Que é. Ai, tossi no microfone, mas não consegui segurar. Que é, cara, é projeção que é o problema. Né? Assim, então, quando ele fala de pré-verdade, eu penso na projeção, né? Assim, né? Ele descreve de outra maneira, mas é isso. A imagem vem, não importa se ela é falsa, se ela é verdadeira, no fundo. O que importa é a projeção que está acontecendo ali, né? Cara, você sabe Então, que isso me veio à cabeça. É coisa que a gente já conversou aqui, acho que até no Delírio também. É, na condição de professor de psicologia junguiana, é claro que aqui, definitivamente, a gente não está falando de todos, né? Mas assim, de uma pessoa ou outra que vai ter aula de Jung, mas ela já leva para a aula o Jung da pré-verdade dela. Estou me apropriando do conceito que você acabou de ensinar. Então, ela tem uma pré-verdade do que é a psicologia junguiana. Aí você começa a ensinar a psicologia junguiana. Assim, aí, claro que ele não falou dessa maneira, mas é como assim, professor, mas isso que você está ensinando é diferente da pré-verdade que eu tenho. E aí vão ter os assim, pô, legal, né, que você tinha uma pré-verdade, mas era um entendimento que não era assim. Aí uns vão falar assim, puta, professor, meu, você desconstruiu o meu mundo, né? Eu tô mais encantado ainda, eu quero estudar, quero aprofundar, quero ler. E vão ter outros que vão falar assim, não, professor, mas a minha pré-verdade é verdadeira porque eu acredito nela. Assim, tá bom, beleza, é, a vida é é, essa. Então é difícil, né, cara? Só que aí é. traz isso pro mundo da política, né, cara? Das discussões recentes que tiveram aqui no Brasil, dessa questão do aborto, é um tema super polêmico, né? Difícil até de conceituar, mas eu estava vendo hoje de manhã uma reportagem de uma brasileira que ela tem uma dor excruciante de uma doença que ela tem lá e ela está fazendo uma vaquinha para ir para a Suíça para poder fazer a eutanásia. Cara, outro tema super polêmico, né? Então, E a é... gente cai de novo, cara. Estou te Oi? cortando, desculpa, mas que nessa história da verdade e da projeção, é sempre uma tentativa de resolver do outro as questões que são minhas, né? Uhum. Eu fico tentando resolver no outro questões que são minhas que eu não reconheço como minhas, né? Não reconheço que aquilo é meu, e fico
tentando fazer ingerência na vida do outro o tempo todo, né? Assim, você não pode abortar porque eu acho que você não pode abortar. Vai tomar no cu, bicho. Cuida da tua vida, porra! Assim, é isso! Assim, sabe? Eu estou sendo reducionista, mas fui, né? Mas Enfim, é inflamei isso, aqui um né, cara? pouco. A grande questão é que, assim, é, quando eu dou aula de tipologia, quando eu falo da função sentimento, inclusive vai ter isso. Caso algum aluno esteja escutando esse episódio, sei lá, na sexta-feira, no sábado, dia 6 de julho, eu vou dar aula sobre um estudo de caso de tipologia, e a minha aula, eu diria que, assim, uns 30 a 40% dela é dedicado só à função sentimento. E aí eu coloco uma coisa lá bem polêmica. E é muito interessante para ver o movimento. E eu já vi vários movimentos, né? Não dá para generalizar, né? Eu já vi vários movimentos, mas assim, tem alguns que vão para o movimento do pensamento e nem se dão conta. Mas tem que, tipo assim, né, eu coloco um tema polêmico lá. Não, mas tem que ver se tem que averiguar a questão da legislação, porque se a legislação autoriza o meu futuro, cara, ele foge da função sentimento, que nem o diabo foge da cruz, né? Assim, cara. É, Aí os outros É, falam assim: não, eu discordo, porque. Aí, cara, eu acho muito mais autêntico quando a pessoa fala assim: professor, eu discordo disso, por quê? Por quê? Porque eu cresci numa fé XYZ e essa minha fé diz que isso é errado. Eu acho do caralho essa resposta. Eu falei: opa, aqui estamos falando de função sentimento. Né? Ela tá vindo, ela tá participando. Agora, o que eu vou fazer com isso é outra história. Agora, quando eu tento me esquivar dela, não, mas veja bem, mas não sei o que lá, não sei o que. Cara, aí não tem como, né? Agora, como que a gente consegue pautar uma discussão crítica sobre temas caros à sociedade? Aborto é um deles, mas tem muitos outros, né? Como que a gente consegue pautar uma discussão crítica deixando o inconsciente participar, cara? Assim, a gente está no mundo utópico, a gente está devaneando aqui, né? Porque é, é isso mesmo. Quem escuta a gente deve pensar que não é junguiano, né? Deve pensar, esses caras, bicho, que bobagem. Isso aí é besteira. como que está por trás, né, de uma Ah, decisão que vai impactar toda uma sociedade, cara? É, ah. acho que sim. Você assistiu Bacurau, cara? Filme? Assisti. Cara, eu adoro esse filme. É, É esse legal. filme, ele é um filme estranho. É legal, é legal. É um filme bem estranho. Mas, assim, tem uma coisa que me chamou muita atenção em Bacurau, cara. A capacidade que eles têm de se organizar como coletividade. E, e, e como e é muito louco, né? Porque é uma organização quase que tácita, né? Eles não ficam se reunindo em quartéis generais ou o que quer que seja para poder discutir a estratégia de não, cara. É uma relação humana e quase que natural, assim, né? E quando tem toda aquela insurgência contra aquela caçada, a gente vai se regozijando com o que vai acontecendo, que eu assim, nossa, que legal. É, é. Só que a gente não se dá conta que É tem bem legal. sombra no processo também, né, cara? É, é, É interessante, é né? legal. Vejam esse filme, É. galera. Bacurau, é um filme muito bom, cara. Mas interessante, você falou no começo, né, que é a capacidade de se organizar enquanto coletividade. E aí a gente volta na história lá, que também é utópico, eu sei, né? De vez em quando eu volto a Von Franz falando, cara, a saída são as pequenas bolhas, porque toda vez que fica grande demais, massifica, mas ficou, fodeu, né? Assim, e, de novo, isso é o contrário da criação de consciência, né? Então, pequenas bolhas que conversem entre si, porque aí você tem capacidade de organização, levando em consideração o indivíduo, porque o indivíduo participa do Uhum. processo. Né? Mas é muito difícil encontrar esse lugar, muito, muito, muito difícil. Até porque a gente já espalhou no mundo feito rato. Em termos de velocidade, não que o rato seja positivo ou negativo, né? Porque pode ser as Claro, duas claro. coisas. Ele tem seu papel, né, no ecossistema. Mas a gente espalhou, né? Assim, eu lembro lá atrás, cara, Matrix, o agente Smith falando, comparando a raça humana, né? Comparando os humanos com vírus. Essa cena é do caralho, né? Assim, porque é uma cena que você fala, ei, mas
tá certo isso aí que ele tá falando, não tá errado. Tipo, é foda, porque você tá torcendo pro Morfeu escapar, que ele tá preso, ele tá amarrado, né? Assim, mas ao mesmo tempo você tá pensando, mas não tá errado não, faz sentido isso aí que esse cara tá falando, né? É muito louco, né? É muito louco, cara. Eu lembrei de um quadrinho desses que eu vi esses dias, quadrinho bobo, assim, o cara fala assim, o cara, acho que o quadrinho era isso, né? Como se o cara tivesse acabado de assistir Os Vingadores. Ele fala assim, Thanos tinha matado metade da humanidade e os Vingadores voltaram e desfizeram a coisa toda. Bando de arrombados. Ai, cara. Existe alguns caras aí que falam assim que para resolver o problema do mundo tinha que ter menos gente no mundo, né? Só que, claro, quando você pensa isso, claramente você está se incluindo naqueles que vão ficar no mundo, né? Não naqueles que vão deixar o mundo. É, é, É é, fácil, né? Claro, afinal de é, contas eu sou iluminado, né? Isso, cara. interessante isso. Eu estava lendo um textinho da Von Franz esses dias e ela falando da guerra. É, achei legal, assim, ela falando Da que a guerra, guerra é isso, lato né? sensu ou guerra, Segunda Guerra? Da guerra lato sensu, né? Tá. Falando de guerras, né? A guerra como movimento e manifestação arquetípica, né? Assim, do conflito que é o conflito que é Uhum. muito maior do que o conflito humano. A gente pensar lá na Guerra de Troia, né? Um pouquinho. Mas enfim, e ela falando assim que eu estou sendo reducionista aqui, né? Com a análise dela, obviamente, mas ela falando que de certa forma, é isso, o self se manifesta através do conflito e ele mesmo é que vai resolver o conflito também. A questão é se você está alinhado com o lado vencedor do self, né? Assim, Uhum. Uhum. porque o self atira nele mesmo, né? Assim, e aí você está do lado que vai ganhar ou você está do lado que vai perder? Como é que você sabe isso, né? Assim, é, é É foda, né? muito A louco, pergunta né, cara? é, é. É, cara. Mas sei lá, eu tô, pra mim tá de Legal, bom né? tamanho, cara, assim. Acho Tá que bom, foi legal, foi tô, ótimo, cara. saio, Gostoso. saio, saio daqui meio preocupado, apesar de ter gostado do episódio. Eu ando preocupado, cara. Hum. Eu ando assim. Vamos nessa. Valeu! Abraço, Deixa a gente. galera ficar também com essa suspensão aí. É bom quando termina com suspenso. Eu gosto. É, Deixa a pessoa angustiada. é isso. Tchau. Tchau.